Então, bora lá! Então, eu já vou começar a responder uma pergunta da Cris, que é aluna do Vida de Rotulagem. Então, vou puxar essa sardinha aí pros meus VRs. Enfim, Cris, da Nutriver Consultoria, mandou: queijo vegetal de amêndoas seria a denominação de venda do alimento vegetal à base de amêndoa? Exato, Cris. Na verdade é uma grande briga. Porque o que acontece, gente? Queijo é um alimento padronizado, então ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade que diz especificadamente que é um produto feito de leite de animal, né? De mamíferos. Então, a gente não pode chamar produtos vegetais, se a gente for seguir a legislação, a gente não pode chamar produtos vegetais de queijo, porque queijo exige a presença de leite animal. Só que aí vira muito essa questão, porque tipo, o mapa não gosta que usa esses produtos, são do mapa, mas daí a Anvisa diz que tudo bem, desde que não induza o consumidor ao erro, mas aí a gente vê várias embalagens que induzem sim o consumidor ao erro. Então, só escreve tipo queijo grande, aí de amêndoas menor, e a embalagem dá toda a entender que é um queijo. Então, assim, isso não acontece só com queijo. Hoje em dia tem carne moída, quando chama carne que não é carne, eu fico triste, mas enfim. Tem carne moída que não é carne, tem hambúrguer que não é de carne, tem linguiça que não é de carne. E não que eu seja contra esses produtos, tá? Existirem, tipo essas versões vegetais. Mas não chama de carne, esse que é o problema. E é a mesma coisa com queijo. Então, na denominação de venda, definitivamente não. Mas meio que pode você chamar de alimento à base de amêndoas e, como o nome fantasia, você chamar de queijo. Isso anda sendo permitido. Você pode ter problema porque não é nada definido. Já cansei de falar que a gente precisa, né, de legislações que regulamentem esses alimentos vegetais que imitam alimentos animais, mas não existe ainda. Então não tem como te dizer, isso é certo, pode fazer, isso não é certo, não faça. Mas sempre pense no tanto que você está induzindo o seu consumidor ao erro. Tá? Então, assim, a denominação de venda mesmo seria alimento vegetal à base de amêndoas. Ou você falou que não, sem o vegetal, né? Alimento à base de amêndoas. Perfeito. Muito boa. A Thalita perguntou aqui: o que achou da alteração do RISPOA? Então, gente, se alguém não viu, no começo dessa semana, acho que foi no começo da semana passada, saiu um novo decreto, o decreto 10.468, se eu não me engano, que ele trouxe várias alterações do RISPOA, ou RISPOA, né? Não sei como vocês chamam, que é o decreto 9.013, que trata sobre produtos de origem animal, né? Fala sobre várias coisas, inspeção, requisitos de qualidade, de boas práticas, eu acho, mas enfim, tem uma parte lá que é só de rotulagem e tiveram algumas alterações. Então, assim, Thalita, de verdade, eu não consegui ainda ver todas as alterações, mas você perguntou aqui com específico, né, dessa possibilidade de incluir caracteres de qualidade no rótulo. Eu gostei muito, pra falar bem a verdade, gostei muito. Ela falou, é decreto 10.648, então eu confundi o 6 com 4. Decreto 6.648. Ai, meu Deus, acabei de falar já com 10.648. Eu gostei muito, porque assim, já é uma prática, então as pessoas já colocam mesmo caracteres de qualidade, então mais cremoso, delicioso, premium, gourmet, vacas felizes. Vacas felizes eu fiquei um pouco chateada, esse eu não gostei, mas todos os outros eu gosto, tipo ovos de galinhas caipiras, galinhas livres de gaiolas, criados sem hormônio. Então eu gostei, só que a gente sempre precisa lembrar, gente, que no decreto mesmo isso tá escrito e o mapa já se posicionou reforçando isso, que não é simplesmente colocar ali alegações de qualidade do seu produto e pronto. Então em alguns casos a gente vai precisar explicar no rótulo o que eu tô querendo dizer com aquilo, então eu vou lá e coloco premium. Aí eu tenho que explicar no rótulo o que é premium. Por que eu tô chamando o meu produto de premium? Então, porque eu tenho uma outra versão que é feita com, sei lá, uma farinha de menor qualidade, essa é com uma farinha
de maior qualidade, então é premium. Por que eu chamei de gourmet? Porque, sei lá, eu faço uma lasanha com carne de segunda e essa aqui é com carne de primeira, então ela é gourmet. Então a gente vai ter que explicar e a gente vai ter que ter tudo isso documentado e comprovado. Então não basta eu falar e explicar no rótulo, internamente eu preciso ter tudo isso documentado e explicado direitinho para poder usar. Então eu acredito sinceramente que isso vai ser muito bem fiscalizado, principalmente no começo, e eu gosto de forma geral, assim, na teoria, vamos ver como vai ser na prática, né? Mas na teoria, até agora, do que eu vi de posicionamento do mapa e do que eu li sobre esse assunto, eu gosto, de verdade, eu gosto, acho que vai ser bom. Ah, isso aqui é outra novidade, ó, a Vera mandou, inclusive foi pela Vera que eu fiquei sabendo dessa novidade, eu não tinha visto ainda, mas saiu uma decisão falando, porque assim, gente, na tabela nutricional, a gente tem um desvio padrão lá de 20% para mais ou para menos. Então, da quantidade que eu declaro, né, na tabela nutricional, eu posso ter aí uma margem de erro de 20%, tanto para mais quanto para menos do valor que eu tô declarando lá. Agora saiu uma decisão que vai ter que vir escrito no rótulo que tem essa diferença de 20% que é permitida. Mas assim, Vera, eu não li muito sobre o assunto, acho que se eu não me engano você mandou isso ontem. Eu não consegui parar para ler sobre isso de verdade, mas obrigada por ter me informado e é isso, gente. Isso existe, então foi uma decisão que saiu recentemente. Não vi nenhum posicionamento da Anvisa sobre isso, então não vi eles falando sobre isso, mas essa decisão existe, então agora a gente vai ter que ver como que vai ficar. Inclusive, Vera, como você que me mandou e você que mandou a pergunta, se você tiver aí pela live e tiver mais informações, conta aí no chat pra gente ficar sabendo. Porque esse é um assunto muito interessante, é uma novidade, mas eu realmente não consegui parar pra ir mais fundo nela, né, pra ir... Decisão do Ministério Público, Fer. Não consegui ver ela mais detalhadamente. E aí eu acho engraçado, gente, pegando o gancho aqui que eu acabei de falar das alterações do RISPOA e agora dessa questão dos 20% da tabela aí, daí eu vejo gente assim falando que não faz curso de rotulagem porque, não, eu já sei, tipo assim, eu já sei o que tem que fazer, não preciso não. Gente, a gente tem novidade com muita frequência. Nós que trabalhamos com rotulagem de alimentos, a gente trabalha numa área que, assim, tá sempre em mudança, tá em constante evolução, sempre tem alteração de legislação, legislações novas saindo, legislações sendo revogadas, decisões sendo tomadas. Então, assim, quem se acomoda e acha que sabe de tudo e pronto, nossa, tá muito fadado ao erro, tá muito fadado a ser um profissional totalmente mediano e que vai ficar pra trás muito rápido. Então não pode se acomodar não, já sei de tudo. Não, já sei fazer rotulagem, não preciso mais estudar, não preciso mais me atualizar, não preciso fazer curso, não preciso isso, não preciso aquilo. Vai ficar pra trás. Isso que tava aqui da Vera dos 20% de tabela não é do RISPOA, isso é uma decisão do Ministério Público para a Anvisa, se eu não me engano. Camila falou que não entendeu essa questão dos 20%. Hoje, na tabela nutricional, a gente tem esse desvio padrão de 20% que a gente pode ter. Então, a gente pode, por exemplo, se a minha proteína, eu declaro lá 10 gramas, mas ela tem 11 gramas, a hora que faz a análise dá 11 gramas, tá tudo bem, o meu não tá errado, porque eu tenho esse limite de 20% de erro, dessa margem de erro mesmo, de 20%, tanto para mais quanto para menos. Então, se eu declarei 10 gramas e na análise dá que tem 11, tá tudo certo. Eu posso, esses 10 gramas não estão errados. Então, tem esse limite de 20%. E agora, o Ministério Público quer que nos rótulos a gente traga essa informação de que a tabela nutricional pode ter essa variação de 20%. Então, é essa questão. Mas, como eu estava falando, eu não fui ver a fundo isso. Então, eu sei que isso existe, a Vera mesmo me mandou essa notícia, mas eu não fui buscar mais sobre ela, não tive tempo. A Vera me mandou ontem, se eu não me engano, e eu não tive tempo de olhar isso. E eu não vi nenhum posicionamento da Anvisa.
Então não sei como vai ter que vir esse aviso, eu não sei mesmo. Só sei que saiu dessa decisão de que o Ministério Público quer que esteja presente no rótulo essa informação de que pode ter essa variação de 20%. A Ké Camargos mandou uma pergunta dividida em 2. Então, vou ler a primeira parte e aí coloco a segunda aqui. Ela falou assim: nas embalagens de leite e derivados, quando é zero lactose, não deveria vir escrito contém lactose ao invés de sem lactose, uma vez que não se retira a lactose, sim se acrescenta a enzima lactase? Então, o que acontece? Na realidade, a gente realmente não retira a lactose, mas a lactose não está mais presente nesses alimentos. Por quê? Quando a gente coloca a enzima lactase, ela faz a quebra da lactose. Então eu deixo de ter realmente lactose naquele alimento e passo a ter glicose e galactose, né? Porque a lactose é um disacarídeo formado por uma união de galactose e glicose. E isso forma lactose. E aí o que acontece? Esses alimentos zero lactose são destinados para um público muito específico, que são os intolerantes à lactose. E o que acontece, né, com essas pessoas? Eles não têm a enzima lactase no corpo, ou não tem muito. Então, a gente não consegue fazer essa digestão, a gente não consegue, eu falo que eu sou intolerante à lactose, a gente não consegue fazer isso, o nosso corpo não faz essa quebra para digerir, né, a glicose e a galactose. Então, é como se o alimento já estivesse fazendo isso, ele já transforma a lactose em glicose e galactose. Até por isso, a gente precisa declarar nos alimentos zero lactose a quantidade de galactose na tabela nutricional e a gente precisa colocar aquele aviso, né? Diabéticos contém glicose. Então, a gente precisa fazer tudo isso porque passam a ter esses dois monossacarídeos ao invés da lactose. Então, de fato, não tem mais lactose ali, entendeu? Por mais que ela não tenha sido retirada, ela não está mais presente. E a gente só pode falar que é sem lactose mesmo, que é zero lactose, depois de ser comprovado através de análise que realmente essa quantidade de lactose, se existir ainda, seja menor do que 100 mg por 100 gramas ou ml do produto. Então, a partir desse... esse 100 mg é para falar contém. Ai, meu Deus, agora eu esqueci a quantidade. Não sei, me confundi agora na quantidade. Mas lá na RDC 135 de 2017, que trata sobre alimentos para dietas com restrição de lactose, tem a quantidade certinha lá de lactose remanescente que a gente pode ter nos produtos para que ele seja chamado de zero lactose. Então, assim, realmente não necessariamente vai ser 0,0, mas vai ser uma quantidade muito pequena, porque porque a enzima fez esse papel ou porque eu já usei ingredientes sem lactose, né? Então, ao invés de colocar um leite e a enzima, eu já coloquei um leite sem lactose. Line mandou: diferença entre diet e zero adição de açúcares são a mesma coisa? Não, Line, não são a mesma coisa. Diet é um termo que a gente pode usar para alimentos para fins especiais, quando eles têm ingestão controlada de algum nutriente. Então, não necessariamente vai ser açúcar. Pode ser de qualquer carboidrato, pode ser de proteína, pode ser de gordura, pode ser de sódio. Então, todos esses alimentos podem ser diet. Se eu faço um alimento para dietas com restrição de sódio, eu posso chamar ele de diet. Um alimento para dietas com restrição de lactose é diet. Alimentos para dietas com restrição de proteína é diet. Então, diet é um termo que eu uso só para alimentos para fins especiais. Isso tá lá na portaria 29 da Anvisa. Já o zero adição de açúcares é só uma INC, uma informação nutricional complementar, que eu posso usar sempre que eu tiver um alimento que não tenha açúcar adicionado, nem nenhum outro alimento com açúcar adicionado, nem nenhum outro alimento que tenha açúcar naturalmente,
ingrediente que foi usado para adoçar aquele outro alimento, o alimento, a versão tradicional tem que ter açúcar adicionado, então é uma INC, tá lá na RDC 54, tem vários critérios ali que precisa cumprir para usar. Então não, eles não são a mesma coisa, diet não está ligado a açúcares necessariamente. Um é uma alegação, enfim, diet é como se fosse uma alegação que eu posso usar só para alimentos para fins especiais, e zero adição de açúcares é uma INC que eu posso usar em qualquer alimento que cumpra os requisitos lá da RDC 54, então eles não são a mesma coisa. Inclusive, gente, precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí, sabe? Sempre que vocês veem Instagrams dando definições, principalmente de zero, de diet e de light e de fit, peçam uma referência, tá? Esses dias eu tava rolando aqui meu feed e eu vi uma marca de alimento que fez um post falando da diferença entre diet, light e fit. E acho que era diet, light e fit. Ou era light, zero e fit, alguma coisa assim. E aí eu achei interessante porque assim, não tem definição de fit na legislação. E eles deram uma definição de fit ali. E assim, a definição de light estava errado, a definição de diet ou de zero, agora eu não lembro, eu acho que era diet, estava errada. E a definição de fit era bem aleatória. Aí eu mandei uma DM para essa marca de alimentos e falei: oi, tudo bem? Então, acabei de ver o post de vocês e eu queria saber qual é a referência dessa definição de fit. Daí eles me responderam assim: por quê? Tipo, foi alguma coisa assim. Aí eu falei: ué, porque, né, não existe essa definição em legislação, então eu quero saber se de repente tem uma legislação que tem essa definição de fit e eu não conheço, se essa definição está em algum lugar que eu não conheço, eu quero saber a referência, ué. Você tá dando a definição de uma coisa que eu não conheço, eu quero conhecer. Aí eles falaram assim: ah, foi a nossa nutricionista que fez. Tipo assim, eu não sei qual é a definição, não sei qual é a referência, eu vou perguntar pra ela. Daí eu falei assim: ah, tudo bem, então você pode perguntar e me falar, por favor? Daí eles: ah, tá bom, a gente vai ver. Então assim, fiquem bem de olho nessas definições e peçam referência. Inclusive aqui, tá, gente? Se eu falar alguma coisa que vocês não sabem de onde eu tirei, não sabem falar, Aline, qual é a referência disso? De qual legislação você tirou isso? A fonte Arial 12. Exatamente, o Alex, referência da minha cabeça. Ah, a referência é o que eu achei. Então assim, peçam referência, perguntem, porque tem muita abobrinha sendo falada por aí, viu? Ó, aqui ainda falando em INC de açúcares, a Carol mandou: produto que tem purê de maçã como ingrediente, coloca sem açúcar, não pode ter SNC? Então, sem açúcar especificadamente é bem provável que não, porque é bem provável que não. Quando a gente fala sem açúcares ou zero açúcares, primeiro, a referência é muito baixa, a gente pode ter no máximo meio grama de açúcares por porção, e a gente não pode ter nenhum alimento que tenha açúcar nem naturalmente, a não ser que ele forneça quantidades não significativas, né? A não ser que ele forneça menos do que meio grama de açúcares. Mas assim, eu acho muito difícil que o uso de um purê de maçã em algum alimento não forneça mais do que meio grama de açúcares, né? Porque um purê de maçã é basicamente açúcar, mas tem que ver essa quantidade. Agora, mesmo no sem adição de açúcares, é complicado, porque quando a gente fala sem adição de açúcares, a gente pode ter alimentos ali que tenham açúcar naturalmente. Então, eu posso falar que um chips de banana, que uma bananinha, sabe bananinha desidratada, que é tipo um docinho de banana em barrinha, assim? Eu posso falar que ela é sem adição de açúcares, porque ela cumpre todos os requisitos. Então, ela tem açúcar naturalmente da banana, mas eu não adicionei nenhum açúcar, não adicionei nenhum alimento que tenha açúcar naturalmente, que foi usado para adoçar, não tem nada disso. Eu tenho versões desse alimento que usam açúcar mesmo, né? Que usam ali o açúcar cristal para envolver ele. Então, cumpre os requisitos. Então, eu posso ter. Só que eu não posso usar alimentos que tenham açúcares naturalmente para adoçar. Só que
isso é muito complicado, porque assim, eu vou fazer uma papinha de fruta, vamos supor, e aí eu coloco ali banana, maçã, tal. Eu posso chamar de sem adição de açúcares? Posso. O que acontece muito com suco, então eles fazem suco de uva com suco de maçã, suco de caju com suco de maçã. Esse suco de maçã, a gente sabe que é usado para adoçar. E ainda é usado para adoçar e para complementar a quantidade de fruta, né, ali, para ser suco mesmo. Só que eles chamam às vezes de sem adição de açúcares, porque daí eles falam que é um suco misto. Então eles não estão vendendo suco de uva, eles estão vendendo suco de uva com maçã. Então tem essas brechas. Agora, você tá fazendo um produto lá e aí do nada, aleatoriamente, tem uma tâmara, é óbvio que essa tâmara foi usada para adoçar, mas porque a tâmara é o açúcar em forma de fruta. Então a gente vê muita coisa adoçada com tâmara que fala aí sem adição de açúcares e não pode, porque essa tâmara claramente foi colocada ali para adoçar. Às vezes vem até escrito adoçado com tâmara, sem adição de açúcares, e isso tá errado. Quando a gente coloca mel, então tem que ver isso. Ah, pergunta muito pertinente da Lotaviane. Deve ser Lotaviane, né? Já tem açúcar sendo feito a partir da maçã? Sim, tem mesmo. É como se fosse um açúcar light. Mas é açúcar, tá, gente? É igual. Conta como açúcar. É igual açúcar de coco. Açúcar de coco é açúcar. Só vem de outra fonte que não a cana de açúcar. Mas é açúcar igual. É, tem várias aí. Tem desconto, dá pra dividir em 12, dá pra dividir em 2 cartões. Então, jeito de pagar tem de monte. É só ficar de olho e não perder a oportunidade. Existe RTIQ específico para panetone? Não. A gente já teve uma legislação que definia panetone, mas hoje não tem mais. A gente tem um RTIQ para produtos à base de cereal, onde tem a definição de pão e panetone entra lá. Mas é um RTIQ que não tem muitas coisas assim, não tem muitos critérios, não tem... Mas para definir mesmo, mas panetone entra como pão e a gente pode usar panetone porque é um nome consagrado pelo uso. Inclusive até uma aluna do vídeo de rotulagem perguntou, eu respondi essa pergunta de o que é um nome consagrado pelo uso. Panetone é um. Qual tabela de composição você indica? Taco, IBGE e Tucunduva. Só essas 3 que eu conheço e confio. Inclusive a Tucunduva conheci muito recentemente. Já tive a oportunidade de usar uma vez, achei bem legal, mas a que eu mais gosto é a Taco. Depois da Taco é a IBGE, depois da IBGE é a Tucunduva, mas daí vai de você. Tem gente que prefere a IBGE do que a Taco. Amanda, fiquei com uma dúvida para passar valor. Você pede a ficha técnica? Não, eu não peço ficha técnica antes de passar o valor. Eu não peço. Eu sempre converso com o cliente, pergunto o que ele quer, se é rotulagem completa, se é só uma parte... se é com cálculo de tabela nutricional, se não precisa calcular a tabela nutricional. Então eu pergunto mais sobre o serviço mesmo. Pergunto se ele tem uma arte já, se eu vou ter uma arte para me basear. Se não tem arte, vai ser do zero. Não faço arte, tá, gente? Mas assim, quando tem uma arte para se basear é mais fácil. Quando não tem arte, você tem que passar todas as questões do zero, todos os tópicos, né, para o cliente. Então eu faço esse tipo de pergunta, eu não peço ficha técnica antes, não, eu peço depois, se a pessoa tem. Antes de passar o preço, não, porque pra mim não faz diferença ter ficha técnica ou não na hora de calcular o preço. Então, não peço. Mas tudo bem pedir também. Se você acha que faz alguma diferença no seu trabalho ter ou não a ficha técnica, aí pede antes. Eu não costumo pedir, não. Como declarar alimento composto? A Mai falou, eu peço as fichas técnicas para poder desenvolver o rótulo. Para desenvolver o rótulo, eu também peço. Na hora de desenvolver, sim. Mas antes, na hora que eu tô fazendo o orçamento, não. Foi isso que eu quis dizer. Eu também peço. Ajuda muito quando tem ficha técnica. Aí a Maida falou assim, porém tem empresa que manda tudo errado. Às vezes a ficha técnica é uma tristeza e é melhor você nem ter, porque ela só te confunde. Mas quando tem, ela tá certinha, ajuda muito. Mas eu sei que a Maida passou uns perrengues aí com ficha técnica. Enfim, acontece, né? Já falei pra ela, já manda uma mensagem lá, já fala que tá tudo errado, fala que ela pode arrumar, já manda o preço.
Vamos lá, alimento composto, como declarar? Gente, alimento composto parte do princípio de que você sempre vai abrir a lista de ingredientes dele. Então você vai declarar achocolatado em pó, abre parênteses, cacau, açúcar, blá blá blá. O que tiver lá, fecha parênteses e segue a lista. Essa é a regra, tá? Tem uma exceção apenas. Quando que você não vai fazer isso? Quando você estiver falando de um alimento padronizado que tem RTIQ ou que está no Codex, que está presente no produto em uma porcentagem menor do que 25%. Então, por exemplo, manteiga. Manteiga é um produto que tem RTIQ e é um alimento composto. Eu posso declarar só como manteiga se na proporção ali, se na minha receita ela representar menos do que 25%. Aí eu só declaro manteiga e pronto. Agora, se ela tiver mais que 25% ou não tiver RTIQ, abre a lista. A T. Pires também mandou uma pergunta dividida em dois. Eu achei bem complicada essa sua pergunta, hein? Ela falou assim: a porção do patê seria 10 gramas, uma colher de chá, e aproximadamente 125 quilocalorias. O que fazer quando a quilocaloria está dando o triplo, 395? Como que você consegue ter 395 quilocalorias em 10 gramas de um patê? Eu achei isso bem estranho, de verdade. Eu achei bem estranho mesmo. Porque é muita caloria para 10 gramas de alguma coisa. É muita caloria. Se você pensar, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, mais ou menos. Se você tiver 10 gramas de pura gordura, você vai ter 90 calorias. Fiquei um pouco confusa. Como que você está conseguindo ter 395 quilocalorias em 10 gramas de um patê? Tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo. Tá estranho. Tá bem estranho. 125 quilocalorias em 10 gramas de um patê já é bastante coisa. Mas assim, é ok. Agora 395, eu tô achando muito estranho. Eu acho que tem alguma coisa muito estranha. Eu acho bom rever o cálculo. Não sei. Tá muito estranho, não tem como. Não tem como. Mesmo porque se é um patê e tem a definição de patê lá, não tem muito o que você fazer. Refaria esse cálculo. Também achei, por isso fiquei super perdida. É um patê de creme de ricota com creme de cebola. Achei muita coisa também, refiz várias vezes. Não tem como. Ainda mais que você tem ingredientes que nem são tão calóricos. Não tem como. Alguma coisa tá errada, não dá. É porque é difícil, porque você tá fazendo o cálculo. Então, como você já refez várias vezes, você não vai pegar o erro mesmo. Você já tá muito acostumado, você tá fazendo no automático. Por mais que você ache que você tá prestando super atenção e tá querendo refazer para pegar um erro, sua cabeça já tá no automático fazendo isso. Então, assim, se você tiver como, pede pra alguém refazer pra você. Não fala nada, só fala: a receita é essa aqui, você pode fazer esse cálculo aí pra mim? Ou, não sei, manda pra análise se for uma opção, ou se você puder, tipo, fica uns dias sem ver, vai fazer outra coisa e aí volta a calcular, porque tá muito estranho. Ela falou: todos os outros patês ficaram certinho, vou pedir pra uma amiga refazer. Vê se você tem alguém pra te ajudar, porque às vezes você já tá tão no automático, já tentou refazer aquilo tantas vezes que vai dar sempre o mesmo resultado. Você não vai fazer diferente, sua cabeça já tá no automático, não é? De novo, não é porque você não quer fazer diferente, é porque já tá no automático mesmo, não tem como. Mas vê se alguém consegue te ajudar, porque é muito estranho você ter 395 calorias em 10 gramas de alguma coisa. É muita caloria. Ainda mais num patê de ricota. Tá muito estranho. Vi um rótulo recomendado por nutricionistas. Está correto? Eu não gosto dessa alegação. Eu não gosto, particularmente. Não tem nenhum lugar que diz: essa alegação de recomendado por nutricionistas não pode. Mas eu acho que induz ao erro totalmente o consumidor. Totalmente. Não quer dizer que, assim, uma nutricionista não tenha recomendado. Mas, assim, e se for a nutricionista da própria empresa, que ajudou a desenvolver o produto, você acha que ela não vai recomendar? Eu acho que recomendado por nutricionistas passa muito a impressão de que é um produto saudável, de que é um produto que não vai te engordar, de que é um produto de fitness, e não é. E assim, eu acho que passa totalmente a mensagem errada quando você fala recomendado por nutricionistas. E eu sei que as nutris não gostam.
Eu sei que elas não gostam. Eu não posso falar porque eu não sou nutricionista, então eu não tenho esse famoso lugar de fala. Mas eu não gosto como consumidora. Eu acho que induz totalmente o consumidor ao erro. E essa é a primeira regra da rotulagem. Não induza o consumidor ao erro ou ao engano. E é o que essa frase faz, porque ela não agrega nada de valor. Nada. Ela só induz o consumidor ao erro. Aí você vai lá e vê um sorvete, que é simplesmente um sorvete que tem calorias, que tem tudo que um sorvete tem açúcar, tem tudo e tá escrito recomendado por nutricionistas. Quando você vê isso num sorvete, não parece que é um sorvete diferenciado? Que aquele sorvete não tem tantas calorias, que aquele sorvete não tem açúcar, que aquele sorvete foi feito de forma diferente para que seja saudável? É essa impressão que dá. E não é verdade. Nunca é verdade. Eu definitivamente não gosto. Eu acho que super induz o consumidor ao erro. Não recomendo que use. Tá? E as Nutris não gostam também. A não ser que a Nutri esteja recomendando o próprio produto dela. Ela desenvolveu, ela recomendou, ué. Mas eu não gosto, não. Estão falando aqui que o código de ética proíbe. Então, pior ainda, porque proíbe. A Nutri nem pode recomendar, porque o código de ética não permite. Então tá tudo errado. Além de induzir o consumidor ao erro, ainda o código de ética das nutricionistas não permite. Então não façam isso. Não. E aí eu vou encerrar com essa. Colocar 0 gramas. Aliás, o G, né, do grama é obrigatório para o 0? E menos de meio grama é obrigatório, acho que, colocar 0? Primeiro, quando você tem uma quantidade não significativa de alguns elementos da tabela nutricional, não é obrigatório que você coloque 0, tá? É opcional, a não ser que você faça uma INC. Então, por exemplo, menor ou igual a 4 quilocalorias por porção é uma quantidade não significativa. Isso não quer dizer que eu precise, toda vez que eu tiver 2 quilocalorias por porção, eu preciso colocar 0. Não, eu posso declarar 2, mas eu tenho a opção de declarar 0. Agora, se eu faço uma INC de 0 quilocalorias, de 0 calorias, aí obrigatoriamente eu preciso colocar 0 na tabela nutricional. Eu não posso falar 0 calorias e declarar 2 na tabela nutricional. Agora, quanto ao 0, colocar o Gzinho do lado ou não tem nada que fale claramente sobre isso. Coloca, sabe? Porque assim, é melhor colocar do que não colocar. Mas a legislação não é clara sobre isso. Só que quando você vai ver o padrão da tabela nutricional sempre tem o Gzinho do lado, então segue o padrão e coloca 0 com o G. Mas eu acho que não é obrigatório, tá? Não tem nada claro sobre isso, na verdade. Eu prefiro colocar e evitar a fadiga de estar errado sempre. Então, a minha sugestão é coloque. Mas não é obrigatório quando você tem quantidades não significativas declarar o 0. É opcional, a não ser que você faça uma INC sobre isso.